Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. E aí, você é comunista? Se nesse vídeo eu tentar explicar, né, sem qualquer julgamento de valor, né, tentar explicar os motivos, diversos motivos que levam as pessoas a classificar as outras como comunistas, né? Me acompanha, esse é um vídeo importante porque o nosso Brasil ele está sendo, de certa forma, dividido demais, né? E as pessoas estão se classificando de formas terríveis, né, como comunistas, fascistas, etc. E é bom a gente entender essas nomenclaturas e até para poder entender o que passa na cabeça da outra pessoa, se ela chama a gente de comunista ou se a gente entende que alguém é comunista ou fascista, etc. Eu vou tentar explicar nesse vídeo, me acompanha. Obviamente, a pessoa que se mostra contrária ao governo federal, só por ser contrária, você não pode dizer que ela é comunista. Tem um monte de amigos que se consideram libertários, né, que são caras que têm uma visão extremamente agressiva no sentido do liberalismo econômico. Tem amigos meus que acham que o Estado não deveria prover nem saúde e educação, né? Um cara desse pode ser contrário ao governo federal, mas ele não vai ser chamado de comunista, né? Pessoas que são muito ligadas, por exemplo, às ideias de Chicago, lá do Paulo Guedes e tal, que votaram no governo Bolsonaro pensando nisso e que hoje se decepcionaram, etc., ou acham que não está fazendo o suficiente, não podem se chamar de comunistas a priori, não significa que o cara não seja, mas só por isso não é. Outro ponto que eu também não concordo que a gente deva chamar as pessoas de comunistas é se a pessoa for uma progressista ou uma ativista de direitos civis, né? Direito civil, eu não estou falando de guerra cultural, estou falando de equalização, positivação de direitos iguais na lei. Então, eu respeito quem pensar diferente, mas assim, eu acho que se o sujeito tem, por exemplo, um casal é homossexual, se o cara quer direitos, não estou falando de religião, tá? Não estou falando de casamento com o padre, isso aí é uma questão, no meu entendimento, privada da igreja. Estou falando do sujeito ter os direitos, pensão, etc., civis de estar casado com papel, etc. O cara que luta por isso, no meu entendimento, ele é um progressista ou um ativista dos direitos civis. Eu não entendo que esse cara seja comunista. Se eu entendesse que esse cara seja comunista, eu também deveria entender que os ativistas a escravidão eram comunistas e não eram. Na verdade, a maioria deles eram cristãos e as mulheres que marcharam para votar ou que marcharam pela equalização de direitos ou o próprio Martin Luther King, etc., são comunistas, né? As pessoas que buscam um direito privado, elas querem que o direito privado delas, elas querem que elas possam votar. Fala assim, não, eu quero que a minha classe possa votar. Sim, mas o seu objetivo é que você coloque a sua voto na urna. Então, a minha visão, você pode ter uma visão diferente, não se chateie. A minha visão é que esse pessoal não deveria ser chamado de comunista, porque eu não acho que seja. Eu acho que até mais um liberal mesmo. A maior parte dos brasileiros, eles entendem que o Brasil precisa oferecer, até pela quantidade de impostos que cobra, saúde, educação e segurança. Esses três itens, me parece que a maior parte das pessoas concorda. Então, é difícil você classificar uma pessoa como comunista porque ela quer um SUS bom. Não faz sentido. Meu entendimento, não faz sentido. Eu entendo que os libertários agora vão estar me xingando, assim, não, qualquer coisa que tenha Estado é coletivismo, etc. Sim, mas a gente está falando de comunismo, a gente está falando de marxismo, a gente está falando de gramscismo, a gente está falando de Foucault, Derrida, a gente está falando de pós-modernismo, está falando de pós-estruturalismo. Assim, o comunismo não é exatamente isso, você ter o interesse pelo coletivo e tal, doação de dinheiro, isso aí não é isso. A gente está falando de coisa realmente que tenha fundamento teórico, né? Então, no meu entendimento, uma pessoa querer que o Estado dê bons serviços, até porque colhe muita coisa de nós, não dá para você classificar. O que já começa a se transformar em comunismo são as pessoas que entendem que o Estado serve para esmagar os direitos individuais em nome de direitos difusos coletivos. A pessoa que por exemplo, admira o modelo chinês de
controlar a moralidade, a micromoralidade das pessoas, né? A China tem câmeras no país inteiro, a China tem um credit score, né? um score de moralidade que você é julgado e avaliado, você recebe benesses do governo, você recebe um crédito maior ou mais barato se você tiver um comportamento moral maior. Quer dizer, esse nível de controle você pode ser chamado de comunista. Até porque é o comunismo que sobrou na China, né? Essa ideia de equalização da moralidade, de todo mundo ter a mesma visão. Quando todo mundo tem a mesma moralidade, quando todo mundo tem a mesma visão, todo mundo tem a mesma noção de preço, né? As coisas valem a mesma coisa porque todo mundo tem o mesmo sistema de valores. E o básico do básico para você atingir a utopia final marxista, né, de que todo mundo vai trabalhar tudo o que puder e receber só o que precisa, é que a pessoa não tem a noção do valor diferenciado do seu próprio trabalho. Então, o homem marxista final, da utopia final, é um homem que não percebe a noção de preço, né, de preço do seu próprio trabalho, de preço das coisas. Por isso que no marxismo final, no comunismo final, na utopia final, você não pode ter nem governos e não pode ter nem países, né? Porque realmente, se você tiver uma noção de concorrência, se o homem de cá tiver uma noção de preço diferente da sua, ele vai ganhar, e você for um ingênuo que não tem noção de preço, esse cara vai ganhar e vai explorar você até o limite, né? Então, esse cara que tem essa tara de controle, ele pode ser associado a um comunismo, sim, e um comunismo bem no modelo chinês de controle da moralidade, da micromoralidade das pessoas. Então, se você está sendo chamado de comunista, você tem essa visão, provavelmente é por isso. O comunismo mais clássico, ou o marxismo mais clássico da luta de classes, esse tá em baixa, né? A gente não tem mais, o movimento sindical está fraquíssimo, o movimento trabalhista está fraquíssimo. A própria ideia de Marx de que a luta de classes ia se acirrar de tal maneira que as pessoas iam ficar cada vez mais ricas e as outras cada vez mais pobres, acabou não acontecendo porque as pessoas ficaram cada vez mais ricas, mas as pessoas não ficaram cada vez mais pobres. Elas ficaram relativamente, talvez, mais pobres em países como o Brasil e os Estados Unidos, mas elas também subiram na pirâmide social, ainda que elas continuam na classe D ou na classe E, elas têm um pacote de consumo muito melhor do que os ancestrais dela, de uma maneira geral. Então, na verdade, a explosão do capitalismo, o grande objetivo de todo marxista, de todo comunista, é destruir o capitalismo, né? E seja através da questão cultural, através da questão estrutural, ou através da própria luta de classe. Mas esse cara, eles têm um viés marxista de luta de classe, etc. Então, se você está sendo chamado de comunista por conta disso, está associado a essa ideia inicial do marxismo que diz que a história da humanidade é a história da luta de classe. Inclusive, eu recomendo a leitura do meu livro Tudo é Impossível, Portanto Deus Existe, que eu conto toda a história, não do marxismo em si, mas toda a história da economia mundial, desde quando a gente ainda não pensava, para você entender como as coisas se estruturaram, e vamos conhecer um pouquinho sobre teoria crítica, pós-estruturalismo, etc. Se você é um cara que quer destruir os valores tradicionais, quer dizer, aquela pessoa que pega o crucifixo e faz uso indevido dele, aquela pessoa que vive para destruir a ideia de monogamia e para isso ela tem, sei lá, trocentos parceiros, casa com 10 pessoas ao mesmo tempo e faz questão de mostrar isso numa rede social, faz questão de mostrar isso numa televisão, etc. Se você é um sujeito que tem como foco destruir a religiosidade, destruir a família tradicional. O que é família tradicional? É o que você acha que é, pensa na sua cabeça. Se você quer destruir isso, se você quiser destruir a heterossexualidade, quiser destruir a heteronormatividade, o que for, qualquer coisa que faça parte de um conjunto de valores e de estruturas antigos da sociedade judaico-cristã, e você é chamado de comunista por isso, as pessoas provavelmente estão associando você a uma guerra cultural que tem base, né, nas ideias de um teórico italiano chamado Antonio Gramsci, né? Mesmo as pessoas nunca tendo lido nenhum dos cadernos do cárcere, são livros difíceis mesmo, porque eles foram escritos em código, porque o cara estava preso, né? Mas teve muita gente que destrinchou isso, né? E o Gramsci entendeu que para entrar na sociedade europeia, o comunismo, as ideias marxistas precisariam, né, para destruir o capitalismo dentro dessas forças do capitalismo dentro dessas sociedades,
A gente precisava quebrar as pernas culturais, os valores culturais que dão base para a ideia capitalista, que são essencialmente os valores da sociedade judaico-cristã. Então, assim, se a pessoa entende que você quer destruir a cultura dela, aquela cultura milenar dela, etc., para fazer valer um novo ideal coletivista, etc., um novo ideal altruísta, marxista-altruísta, que não é a mesma coisa que o altruísmo do catolicismo, né? Uma coisa é você distribuir o dinheiro dos outros, outra coisa é você ter caridade com o seu dinheiro próprio, são coisas bem diferentes. As pessoas vão te chamar de comunistas associando você a essa linha gramscista. O pessoal gramscista também pode ser o pessoal pós-estruturalista, tá? Que aí você tem o estruturalismo que começou ali com o pessoal que falava da questão da linguagem, etc., né? Foi para a questão social com Levi-Strauss e foi depois para a questão do poder com Michel Foucault. Muita gente entende que o mundo ele é formado exclusivamente de estruturas de poder, né? E a estrutura de poder na época de Marx era a estrutura da relação de classes. A estrutura de poder no Gramsci e depois com Foucault, depois com os marxistas mais modernos, etc., uma estrutura de poder baseada no homem, na mulher, na posição homem-mulher, na posição heteronormativa, na posição do branco, do negro, etc. Quer dizer, são várias estruturas de poder. Então, assim, Foucault e Gramsci, talvez, se estiverem os dois nessa tentativa de destruir o sistema cultural do Ocidente, então se você é ser chamado de comunista pelo mesmo motivo. Mas existe o pessoal da teoria crítica, que é um pessoal que entende que a nossa intelectualidade, aí não é só são nossos valores ocidentais, não. Porque a nossa intelectualidade, ela é excludente, né? Eu li hoje que as pessoas estão aceitando em algumas universidades americanas top, em europeias top, que as pessoas cometam erros graves de gramática em teses de doutorado, dissertações de mestrado, porque isso é uma forma de uma linguagem mais inclusiva. Você já deve ter ouvido falar que a matemática é racista e tal, e que 2 mais 2 pode ser 4, pode ser 5 e tudo. Um dia a gente conversa sobre isso a respeito da relativização da verdade e tal, mas isso é uma questão mais filosófica, está muito bem explicada no meu livro, se você tiver a oportunidade de ler. A teoria crítica é quando o cara quer enfrentar o conhecimento ocidental, né? Quando o conservador ele veio de uma verdade revelada que durou milhares de anos, né, em que ele acreditava muito cegamente nas coisas dogmáticas, né? Passou os últimos 400 anos, né, migrando de uma verdade revelada que permanece com ele, mas não no ambiente público, no ambiente privado, da família dele, da congregação dele, mas não para debate público. A verdade revelada ficou para trás e veio a verdade demonstrada, que é a questão científica, né? Que está hoje muito em voga por conta da Covid, todo mundo usando a ciência de forma errada para interesses pessoais e políticos e para brigas em redes sociais. Então a teoria crítica veio combater essa verdade revelada, essa supremacia do pensamento do método científico, do pensamento racional, lógico, quantitativo. Então, se você é uma pessoa que tenta destruir as bases, o rigor, né? Devagar, eu quero destruir o rigor dentro do colégio público, porque as pessoas não têm que saber falar português correto, porque o português correto ele é um sustentáculo do capitalismo. Sempre vai ser o capitalismo, tá? O foco final é o capitalismo, que é o grande mal, tudo que tem que ser destruído para eles. Então, se você é um cara que tenta destruir a noção de matemática, se você é um cara que tenta fazer com que as pessoas não tenham um pensamento claro, raciocínio lógico quantitativo, como no livro 1984, né, em que você criou um dicionário que impede as pessoas de raciocinar para falar mal do regime, né? Se você pensa isso, se você quer destruir a base do cientificismo ocidental, você provavelmente vai ser chamado de comunista associado a essa questão da teoria crítica, que tem coisas relevantes, assim como o estruturalismo tem coisas relevantes, assim como o pós-estruturalismo, pós-modernismo tem coisas interessantes que a gente possa debater, mas na prática, o que sobra para as pessoas, como a gente mesmo comentou aqui, ninguém lê absolutamente nada, ninguém entende as ideias de forma profunda, ninguém entende Zizek de forma profunda, ninguém entende o Chomsky de forma profunda, a única coisa que a gente entende é o que esses caras falam em redes sociais, o que falam em programas e documentários, aí a gente tem uma aderência moral às ideias dele, mas a gente não tem uma aderência intelectual às ideias que ele tem nos campos linguísticos, etc. Como ninguém lê nada, o que sobra é só essa questão dessa moralidade que você adere, a moralidade de acreditar que a matemática é racista, a modalidade de acreditar que o sistema capitalista vai destruir o mundo, etc. Então, essencialmente, são esses grandes grupos, né,
de pessoas sendo, ou de características das pessoas que estão sendo classificadas como comunistas, que são associados a pequenas derivações de ideias fundamentalmente organizadas por Marx no início do século XIX.